Shalom, Bruhim Rabaim, bem-vindo, Aleph Bet, curso de hebraico bíblico. Nós vamos aprender hoje todas as vogais que os massoretas estabeleceram para que nós tenhamos uma compreensão da leitura de cada palavra hebraica presentes na Bíblia Sagrada, chamada de Tanakh pelos judeus, ou seja, o Antigo Testamento nosso. Nós vamos aqui, então, aprender essas vogais. Você já ouviu falar, já na lição 1, acerca das 22 letras do alfabeto hebraico. Trata-se de um alfabeto consonantal. Nós vamos aprender que, ao longo do tempo, algumas consoantes tiveram som vocálicos. Nós vamos aprender isso. E hoje nós vamos aprender acerca das vogais hebraicas, formado através de traços e pontos, chamado também de pontos diacríticos. E nós temos já aqui o Hataf Patah, ou seja, algumas vezes nós vamos encontrar, como por exemplo na palavra Adonai, nós vamos encontrar aqui o Hataf Patah, por exemplo, e formado através de um traço e 2 pontos. Isto acontece nas guturais, porque a gutural, na verdade, ela iria receber somente o Shevá, e as guturais não podem receber o Shevá, então ele tem que vir acompanhado de uma vogal abreviada, que nós temos aqui, então, o Hataf Patah. Tá certo? A transliteração dele é o A, e olha, e um meio círculo aqui em cima da vogal A. Tá? Nós vamos aqui ter agora o Patah, certo? A transliteração é apenas um A. Nós temos aqui uma vogal longa, chamado Kamatz, pode ser dito também Kamatz. Transliteração é um A com um traço em cima, chamado por alguns de macro. Temos aqui a vogal longa Mater Lekichonis, que é, olha, o Kamatz acompanhado de um Re, que é um H, tá? Kamatz Malé, Kamatz Malé, tá? A sua transliteração, então, é o A com o tracinho em cima e o H. Temos aqui a vogal abreviada, chamada Hataf Segol. Tá? Então, olha só. Temos aqui um Shevá e o Segol, chamado Hataf Segol. Olha a sua transliteração, o E e o meio círculo sobre ele. Temos aqui o Segol, que é uma vogal breve. A transliteração é apenas um E. Temos aqui o Tissere. Tissere são 2 pontinhos, transliteração E e um tracinho em cima, um macro. Temos aqui, olha, a Mater Lekichonis. Vou puxar aqui a minha imagem para cá embaixo. Temos aqui, então, o E e o Iod.
tá? Mater lectionis, que é traduzido por mães de leitura, vindo do latim. E então nós vemos aqui, olha, o segolo e o iode. O segolo e o ré, a letra ré, e o tissere e o iode, novamente, e o tissere e o H. Então todos esses são E, tá? Então esse aqui, esses dois primeiros aqui, segolo, iode e segolo, ré, é chamado de segolo malê, representado aqui pelo E com o circunflexo e o EH, tá? O E iode, tissere malê, é chamado de tissere malê, e o circunflexo, e o EH, tá? Representado aqui com o E com macro, isso por causa do tissere, né? Ser uma vogal longa, enquanto que em cima é uma vogal, o segolo é uma vogal breve, e o H, tá? Isso significa que, por exemplo, na Bíblia hebraica, onde, por exemplo, existe Bíblia hebraica que não tem os sinais massoréticos. Então, o que vai acontecer lá? Você vai ver apenas o iode, não vai ver o segolo. Na Bíblia, por exemplo, estudo de Gartência, você vai encontrar tanto o segolo como o iode. Em algumas Bíblias hebraicas, onde não está presente os sinais massoréticos, então você vai encontrar apenas o iode, aqui você vai encontrar apenas o ré, o iode, aqui e não o tissere, aqui o ré, a letra ré e não o tissere. Então isso significa que o iode ele está com som de vogal, tá? E não com o som de iode mesmo. Olha que coisa interessante, não é? É por isso que nós dissemos no princípio que algumas letras, algumas vogais, ou melhor, algumas consoantes hebraica, ela tem o som de vogal, justamente por isso, tá? Vamos aqui. Temos aqui o Aleph e temos aqui então o Shevá, tá? O Aleph aqui é apenas, podia ser qualquer letra aqui, tá ok? Tanto é que aqui ele não poderia nem receber o Shevá sozinho, então está apenas aqui como ilustração, como se fosse uma letra qualquer do hebraico, porque principalmente ela, o Aleph, que é uma gutural, jamais ela pode receber um Shevá, tá? Então está aqui apenas por ilustração, como se fosse qualquer outra letra. Então o Shevá ele pode ser, quando ele inicia uma sílaba ou inicia uma palavra, ela sempre terá um som audível, tá? Pronunciável. Então, no caso aqui, temos aqui então a transliteração representada por um E. Tá bom? Essa é a representação internacional. Algumas escolas brasileiras, por exemplo, adotam colocar um Ezinho minúsculo, um Ezinho bem pequenininho na transliteração, mas não está de acordo com a transliteração internacional. Então, nós deveremos aprender aqui e considerar essa transliteração. Temos também quando o Shevá ele fecha uma sílaba, então ele é chamado de Shevá quiescente, silencioso, ele não é pronunciável, tá? Por exemplo, no pronunciável você temos a palavra, por exemplo, berit, que é aliança, concerto, tá? Então ele é pronunciável. Agora aqui, por exemplo, é uma palavra que não é pronunciável. Então nós vamos aprender diversas palavras onde ela não é pronunciável, quando fecha uma sílaba.
e nunca quando começa uma sílaba ou quando começa uma palavra. Por exemplo, se eu for transliterar o meu nome, o segundo nome meu, que é Carlos, então, por exemplo, Carlos, esse R estaria presente um Shevá, tá ok? Por quê? Porque só tem o R no meu nome, não tem uma vogal. Então ele seria um Shevá, tá? Ele seria um Shevá mudo. Temos aqui, olha, o Hirik, que é uma vogal breve, o I. Tá ok? Olha a sua representação. Vogal breve é uma letra vogal normal nossa. E agora temos aqui, por exemplo, o Hirik Malê. Tá? Deixa eu jogar minha imagem aqui num lugar que não atrapalhe. Olha, vogal Mater Lectionis, vogal mães de leitura. Ela sempre é uma vogal longa. Muito importante você entender que a Mater Lectionis sempre será uma vogal longa, tá? De natureza. Hirik Malê. Então é o I com o circunflexo em cima. Essa é a transliteração. Temos aqui, olha, vogal abreviada. Então, a vogal abreviada, Hataf Kamatz. Hataf Kamatz. E essas vogais abreviadas, apesar de estar presente aqui o Shevá, sempre ela será audível. Sempre terá um som. Tá? No caso aqui, olha que coisa interessante. O Kamatz a gente aprende que é um A longo, né? Quando ela está aqui, olha, com o Shevá, ela tem um som de O, tá? Como na palavra korban em hebraico, que é oferta. Por exemplo, na verdade, o korban, ela vai estar mais aqui, olha, na vocal breve aqui, olha, kamatz katan. Por exemplo, O. Esse kamatz katan, melhor dizendo, aqui a palavra korban se encaixa melhor, tá? Korban. Então, o kamatz katan, onde o kamatz ele tem som de O. Acontece então na palavra korban, oferta em hebraico. Temos aqui, olha, o rolem, que é uma vogal longa, simples. Tá? E as mater lectionis são vogal longa de natureza. Tá? Temos aqui então vogal longa simples, rolem, o. Temos aqui, olha, a mater lectionis, como o, que é o rolem e o vaven, rolem vav. Temos aqui também o rolem, re. Olha só, todas elas aqui são a letra O ou a vogal O. Temos aqui, olha, a vogal breve kibbutz, que é a letra U. Olha só, 3 pontinhos diagonal. Transliteração, letra U, vogal breve, kibbutz. A vogal longa, mater lectionis, temos aqui, olha, chamado de shurik, que é um vav e também um ponto aqui no meio da letra, que é chamado shurik. Tá? Temos aqui o circunflexo na letra U. Essa é a transliteração. Tá ok? Então, geralmente, a acentuação nas palavras hebraicas se encontra na última sílaba, pois mais de 90% das palavras do hebraico são oxítonas, ou seja, a acentuação é na última sílaba. Quando temos a acentuação em outra sílaba, então será colocado o acento
aqui, olha, este sinal de maior, ou seja, uma seta. Tá ok? E quando nós vamos aprender também, quando nós temos na palavra duas vogais breves, então a acentuação muda para a penúltima sílaba onde está presente a vogal breve. Tá? Onde nós temos a palavra em hebraico, Tera. Então, o nome do pai de Abraão não é Terá, mas Tera. E outras palavras que nós vamos estudar. Lehitraot. Até logo.